Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu tentei de tudo quanto é jeito colocar na vertical aqui, na horizontal, mas não entrou. Eu só consegui entrar na live assim, desse tipo, na vertical. Não sei porquê, mas eu não consegui entrar na live de maneira horizontal. Mas amém, nós vamos ministrar a palavra de Deus. Isso não vai impedir a gente de ministrar, trazer uma palavra para os irmãos essa noite. Irmãos, já vai compartilhando, eu vou dar alguns minutinhos aqui para você compartilhar essa live. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Você quer aprender a ouvir a voz de Deus, quer aprender a fluir no profético. Hoje nós vamos trazer um ensinamento precioso que você não pode perder. Amém? Já separa aí a tua Bíblia, tua caneta, teu marca-texto, deixa tudo no jeito e a gente já vai começar, tá bom? Estou aqui compartilhando a live nos grupos, né? A live ia ser realizada no canal do Pastor Caio, tá? Mas por alguns motivos pessoais dele, a gente vai estar realizando aqui, depois ele vai estar disponibilizando no canal dele, amém? Já vai deixando aí seu comentário, seu shalom, seu boa noite. Que o Senhor possa abençoar você nessa noite e que a palavra de hoje seja um divisor de águas na tua vida, tá? Que seja algo precioso do céu para você, que seja um despertar no teu espírito para que você possa se mover no profético. Essa é a nossa oração, que você seja ativado nessa noite, que você seja ativado através da ministração dessa noite, através dessa conferência do Despertar das Águias, esse projeto que Deus colocou no coração do pastor Caio. É um projeto precioso que visa ativar os filhos de Deus para manifestar o amor de Deus por onde passar. Aleluia. Deixa eu ver quem está aqui comigo. A irmã Silvana Gonçalves, a irmã Luciana Cristina, o irmão Danilo Ramos, Profetas do Avivamento, a irmã Caroline Castro. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Amém? Eu não vou demorar, o nosso tempo é precioso. Temos bastante coisa para falar aqui hoje, então por isso eu estou falando para você, pega a tua Bíblia, pega a tua caneta, pega o teu caderno, um papel para você anotar, para você depois mergulhar de uma maneira mais profunda. Eu tenho certeza que o Senhor, o Espírito Santo, vai ministrar além daquilo que eu falar, porque eu vou ministrar algo, mas Ele vai continuar ministrando no espírito de cada um. Amém? Estão prontos? Podemos começar? Comentem aí, estão prontos? Podemos começar? Esse é poderoso ensinamento dessa noite, irmãos. Vocês me dando ok, a gente já entra na palavra da noite. Amém? Depois o pastor Caio vai editar, vai cortar essa introdução que a gente está aqui interagindo. Eu vou deixar apenas a palavra ministrada para vocês lá no canal dele. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Eu vou estar acompanhando o comentário dos irmãos aqui, tá? Pelo celular. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você pode ir louvando e adorando ao Senhor. Glória a Deus. Vamos lá, irmãos. Eu quero que vocês abram comigo a Bíblia de vocês. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 31. Hoje nós vamos falar sobre o fluir profético através de visões. Como que você vai fluir no profético através de visões? Tá? Esse é o tema que nós vamos trabalhar hoje aqui, visões. Visões proféticas. Como que você flui no profético através de visões? Eu quero começar com esse texto de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 31. Que diz assim, ó: pois vocês todos podem profetizar.
todos vocês que estão me assistindo aqui nesse momento, que vão me assistir depois, olha o que a palavra de Deus está dizendo, todos vocês, todos, não tem exceção, todos os filhos de Deus podem profetizar. Na nossa conferência Despertar as Águias que nós fizemos aqui esse ano, no mês de abril, o pastor Caio ele trouxe uma palavra muito poderosa, onde ele ministrou que o maior sinal de um avivamento, o maior sinal de que Deus está derramando o seu espírito sobre os seus filhos é o profetizar. Todas as vezes que o Espírito Santo encheu alguém, aquela pessoa profetizou. Todos os ambientes proféticos onde a presença do Espírito Santo se manifestou, onde a presença de Deus se manifestou, houve o sinal, houve a manifestação de profecia. E olha o que está dizendo aqui, todos nós podemos profetizar. Irmãos, a palavra de Deus diz que nos últimos dias haveria um avivamento, haveria um derramado do Espírito Santo, onde haveria alguns sinais, né? Quem sabe me dizer que sinais são esses? Irmãos, travou aí? Eu vi um comentário aqui, tá travado para vocês? Alguém comenta aí para mim. Tá ok? Voltou? Tá normal? A palavra de Deus diz que quando há um avivamento, existem alguns sinais que se manifestam nesse avivamento. Eu quero que você acompanhe comigo o texto de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Vamos começar aqui pelo versículo 4. Diz assim, ó: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Agora a gente pula lá para o versículo 17. Nos últimos dias, diz Deus, quem está dizendo? Deus. Derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e suas filhas profetizarão. Grave isso na sua mente, os seus filhos e filhas profetizarão, e os jovens terão visões e terão sonhos. E sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Olha só, a ênfase aqui da manifestação do derramado espírito é a profecia. Perceba que está muito ligado o profetizar com a manifestação e o derramamento do Espírito Santo. Todo lugar onde o Espírito Santo é derramado, irmãos, há manifestação da profecia. Há manifestação de Deus através de visões e sonhos. Essa promessa, irmãos, diz respeito a nós. Essa promessa aqui, lá do profeta Joel, e essa promessa aqui que Pedro está citando, diz respeito a mim e a você, como filhos e filhas de Deus. Nós estamos prestes a viver o maior avivamento de toda a história, e nós faremos parte desse movimento. Nós precisamos, irmãos, nos preparar para esse avivamento que está para chegar, e ele já está se manifestando. E o Senhor está levantando filhos e filhas para que manifestem o amor dele por onde passarem. Deus quer usar você em profecia, Deus quer usar você em sonhos, em visões. Deus quer comunicar, se revelar a você através de sonhos e visões. Deus quer usar você para curar os enfermos, ressuscitar os mortos, fazer sinais e maravilhas e prodígios. Nós somos filhos e filhas de Deus, e a palavra de Deus diz que toda a criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Toda a criação, o mundo espera a nossa manifestação, porque Deus revela o amor dele através das nossas vidas. E olha o que diz aqui no livro de Atos, que nos últimos dias Deus derramaria o Espírito dele sobre todos os povos, sobre todas as nações. E esse último avivamento, irmãos, não será apenas uma nação. Até hoje nós contemplamos avivamentos isolados na Argentina, em Pensacola, em Toronto, no Canadá, cada tempo em um lugar, em uma nação específica. Mas esse último avivamento será em todas as nações ao mesmo tempo. Todas as nações serão tomadas por um avivamento
O mundo inteiro vai ser chacoalhado, vai estremecer com o poder de Deus sendo manifesto. E Deus quer usar você para manifestar o poder dele nesse último avivamento. É tremendo, irmãos, é muito forte o que Deus está por fazer. E nós precisamos estar preparados para isso, nós precisamos entender como que o mundo espiritual funciona. Nós precisamos entender e aprender a operar através dos dons do Espírito Santo. E aqui está dizendo que vai haver um derramar do Espírito e vai haver profecia. Os filhos e filhas profetizarão e os jovens terão visões e sonhos. Agora perceba, irmãos, que aqui está falando de um fluir profético. Essa profecia aponta um fluir profético que vai fluir através da minha vida, através da sua vida. E como que isso vai acontecer? Profecia, sonhos e visões. Você vai entender mais profundamente isso hoje aqui nessa ministração. O fluir profético se dá através dessas coisas. O profético começa a fluir através de sonhos e visões, e aí vem a profecia. Olha só. Vamos entender aqui. Como que acontece o fluir profético? Existe algo que precisa acontecer. O fluir profético só vai acontecer depois que o Espírito Santo nos enche. Perceba que primeiro ele é derramado e depois há a manifestação dos sinais. Sem o derramamento do Espírito Santo sobre a nossa vida, é impossível fluir no profético. Quem está entendendo? Sem o derramamento do Espírito Santo sobre mim, sobre você, é impossível fluirmos no profético. Não há mover profético sem a presença do Espírito Santo, porque é através dele que o profético flui. E sem ele, é impossível mover profético genuíno, vai haver imitações, vai haver o falso profético, vai haver o espírito de Jezabel se manifestando, mas não é o verdadeiro, não é um avivamento verdadeiro, parece, mas não é. Então perceba que o primeiro passo, irmãos, para você fluir no profético é estar totalmente cheio da presença do Espírito Santo. Quando alguém é cheio do Espírito Santo, do poder, da unção, o profético flui naturalmente. Entenda, o mover profético ele não precisa ser forçado. Nós não precisamos forçar para que o mover profético aconteça. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo e o mover profético flui naturalmente. Quando você está cheio da presença, os dons proféticos fluem de uma forma natural. Eles são sobrenaturais, mas eles começam a fluir de uma forma natural. Você não precisa forçar. Você não precisa forçar nada, acontece automaticamente porque você está cheio do Espírito Santo, você está cheio da presença, você está cheio da unção, você está cheio de autoridade espiritual, então os dons começam a se manifestar. Você tem um entendimento, você está buscando conhecimento, os dons vão se manifestar, os dons proféticos vão se intensificar. Mas antes de haver uma fluência no profético, é necessário que você seja cheio, que você receba esse derramado Espírito sobre a sua vida. Não existe mover profético, não existe você se movimentar nos dons sem ter a comunhão com o Espírito Santo. Olha só, então a primeira chave, escreva aí nos comentários, a primeira chave para fluir no profético é ser cheio do Espírito Santo. E recebereis poder, então vocês serão minhas testemunhas em todas as nações. Primeiro é necessário você receber algo do céu, e esse algo do céu é a presença do Espírito Santo, que vai gerar a unção na tua vida, para você operar nos dons do Espírito, porque os dons são dele, você vai fluir nos dons que são dele. Então a primeira chave é ser cheio do Espírito Santo. Agora eu quero ler um versículo com você que é muito chave. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Você vai entender algo muito precioso aqui, irmãos. Vamos virar a chave aqui na tua vida agora. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Irmãos, é um versículo muito poderoso.
mas que passa desapercebido por nós. Ele chega até a ser negligenciado, porque é algo que você ouve tanto e você não dá devida atenção a ele. Todos vocês, eu tenho certeza, se você frequenta uma igreja, se você já frequentou algum culto, você já ouviu esse versículo no final do culto. O pastor ministrando a bênção apostólica. Olha o que diz lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Eu vou colocar aí nos comentários. Mas a revelação que tem aqui, irmãos, é muito forte. A revelação que esse versículo carrega. Olha o que diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão, grife isso na sua Bíblia, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Eu quero que você grife, que você anote essa parte do versículo, e a comunhão com o Espírito Santo. Essa é a chave que nós estamos falando aqui, a primeira chave para você fluir no mover profético é estar cheio do Espírito Santo. Por quê? O que vai acontecer quando você estiver totalmente cheio da presença do Espírito Santo? O que acontece conosco quando nós estamos completamente cheios do Espírito Santo e estamos transbordando dessa presença, estamos transbordando de unção? O que acontece? Dentro dessa comunhão com o Espírito Santo, eu fui pesquisar o que significa a palavra comunhão para entender o que o versículo está dizendo. Você precisa entender o que significa a palavra comunhão. Irmãos, e a palavra comunhão significa harmonia no modo de sentir, pensar, agir, uniformidade, companheirismo, comunicação, ter tudo em comum, compartilhar conceitos semelhantes. Irmãos, tudo isso aqui é revelação. Tudo isso aqui é uma revelação para nós. Olha o que a palavra de Deus está dizendo, que nós precisamos ter a comunhão com o Espírito Santo. E o que é essa comunhão com o Espírito Santo? É pensar como ele pensa, é sentir como o Espírito Santo sente, é agir como ele age, é ver, enxergar as pessoas como ele enxerga. Irmãos, quando eu estou cheio do Espírito Santo e eu tenho comunhão com o Espírito Santo, quando eu olho para você, eu não vou ver os seus defeitos. Eu vou ver você como o Espírito Santo te enxerga, como um filho amado. Eu vou sentir por você o amor que ele sente. Por que hoje as igrejas, os irmãos mais brigam do que têm comunhão? Porque se eles tivessem comunhão, se a igreja inteira, se todos nós tivéssemos a comunhão perfeita com o Espírito Santo, nós não conseguiríamos ter atrito uns com os outros. Por quê? Quando eu olhar para você, eu vou te enxergar e eu vou sentir o que o Espírito Santo sente por você. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, mas quando eu olho para o enfermo, eu não posso ficar sem me mover, sem fazer algo, eu preciso orar, porque eu sinto o que o Espírito Santo sente. E o que é que o Espírito Santo sente quando ele olha para um filho e uma filha que está doente e enferma? Ele vê a cura se manifestando, e é isso que eu preciso ver. É uma chave muito poderosa, porque a comunhão é sentir, ter harmonia no modo de sentir, pensar e agir. Eu sinto como ele se sente, eu penso como ele pensa, e eu vou agir da maneira que ele deseja. Isso é ter comunhão. Eu entendo como o Espírito Santo pensa, eu sei o que ele está pensando, eu sei o que ele está sentindo, e eu sei o que ele quer de mim, porque eu sei como ele agiria. Eu conheço a vontade dele. Eu tive uma experiência muito poderosa uma vez, irmãos. Eu sempre orei e revelei meu coração na presença de Deus. Senhor, meu coração está assim, meu coração está desse jeito, hoje eu estou me sentindo assim, assim, assim. E um dia eu parei e fiz uma oração diferente. Eu falei assim: Senhor Espírito Santo, eu sempre compartilho meu coração com o Senhor, mas hoje eu queria sentir o que o Senhor está sentindo. Permita-me sentir como está o teu coração. Irmãos, quando eu fiz essa oração, não deu 2 minutos, o Espírito Santo falou assim para mim: abra a sua Bíblia em tal lugar. Irmãos, e quando eu abri e comecei a ler o que estava escrito ali, estava descrevendo o que ele estava sentindo naquele momento. E eu comecei a sentir o que ele estava sentindo naquele momento. E eu fiquei horas chorando,
na sala da minha casa. Eu não conseguia parar de chorar porque eu estava sentindo o que o Espírito Santo estava sentindo naquele momento e ele estava compartilhando comigo através da revelação da palavra. Isso é ter comunhão com o Espírito Santo, é quando você sente o que ele está sentindo, quando você consegue acessar o que ele está pensando e o que ele quer de você. E quando você acessa essa comunhão com o Espírito Santo, você está fluindo no profético. Porque quando você olhar para um irmão, você vai receber a revelação do Espírito, como está o coração daquele irmão, porque você vai ver o que o Espírito Santo vê. E você vai sentir por ele o que o Espírito Santo sente. Esse é o verdadeiro mover profético. Quando nós somos um com o Espírito Santo, a ponto de termos o mesmo pensamento, o mesmo sentimento que ele, aí sim surge a profecia. Porque você vai transmitir para aquele irmão que você está olhando, que você está vendo, que você está ministrando, aquilo que o Espírito Santo está vendo sobre ele e a respeito dele. E aí o Espírito Santo vai te revelar coisas profundas a respeito daquela pessoa, para que o amor dele, para que o amor do Pai se manifeste através de você. Oh, Shakaturi Amassoa. Irmãos, eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Esse é o verdadeiro mover profético. Você olha para uma pessoa e você vê o coração dela porque é o que o Espírito Santo está vendo. Eu não olho mais a aparência, porque quando eu me movo na minha carne, eu vou olhar a aparência, eu vou julgar a aparência. Mas quando eu tenho comunhão com o Espírito Santo e eu olho para alguma pessoa, eu já não vejo com os meus olhos humanos que julga a aparência, mas eu vejo o interior, porque é isso que o Espírito Santo vê. Ele vê o coração das pessoas. E o que a palavra de Deus diz? Que a profecia, ela revela o coração das pessoas. Isso faz com que o incrédulo se converta, quando o coração dele é revelado através da profecia, mas isso só é possível quando eu tenho a comunhão genuína com o Espírito Santo de Deus. Quer fluir no profético, você precisa entrar nesse nível de comunhão com o Espírito Santo, a ponto de ser um só com ele, de pensar como um só. Eu já não sinto mais eu mesmo, por mim mesmo. Os meus sentimentos estão dentro dele, eu estou dentro dele, ele está dentro de mim. Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. O que eu sinto é o Espírito Santo sentindo. O que eu penso é o Espírito Santo pensando. O que ele pensa, nós temos a mente de Cristo. Quando nós chegamos a esse nível de comunhão com a presença, irmãos, o profético vai se manifestar de forma natural e sobrenatural. Aí nós começamos a profetizar. Agora, não existe profecia verdadeira e genuína sem ter a manifestação da presença de Deus em nós. A verdadeira profecia vem dele. Se não é profetada, é coisa da alma, é coisa da carne. Estou falando por mim mesmo, por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu acho, por aquilo que eu penso que a pessoa quer ouvir. Mas isso não é um mover profético. O mover profético não é o que eu acho, mas é o que o Espírito Santo está falando e declarando a respeito de alguém ou de algo que está acontecendo. Então, para que eu profetize, eu preciso ver algo no meu espírito, eu preciso ouvir algo no meu espírito, eu preciso interagir com o Espírito Santo, porque se a profecia vem dele, como que eu vou profetizar se eu não sei ouvir o que ele está dizendo? Como que eu vou profetizar se eu não consigo ver o que ele está querendo me mostrar? Quem está entendendo? Então, ter comunhão com o Espírito Santo é ter algo comum, e é quando ele compartilha comigo o coração dele, é quando ele compartilha comigo a mente dele. E é isso que eu quero transmitir para você na ministração dessa noite. Você já sabe como se encher da presença do Espírito Santo, eu não preciso ensinar você. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, lendo a palavra, salmodiando, cantando ao Senhor, orando em línguas, orando no Espírito, jejuando, buscando de todo o coração. E aí quando você está cheio, você começa a transbordar, irmãos, o profético começa a fluir na tua vida, porque você vai entrar nesse nível de comunhão. É impossível você começar a buscar e não entrar nesse nível de comunhão com o Espírito Santo.
E nós recebemos, irmãos, uma ferramenta poderosa que eu li aqui no livro de Atos, capítulo 2, no versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo, olha só, e começaram a falar em línguas. Quando você está cheio do Espírito Santo, você recebe uma ferramenta maravilhosa, irmãos, que se chama oração em línguas. Quando você ora em línguas, é o Espírito Santo orando com você. Então não sou mais eu sozinho orando, mas é o Espírito Santo orando comigo, orando por mim, intercedendo por mim, juntamente comigo. Olha só, irmãos, eu já não oro mais sozinho, eu oro com o meu amigo Espírito Santo. E Deus te deu essa ferramenta está disponível para você. Se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, não recebeu a evidência de línguas, irmãos, é para você, para todos os filhos do Senhor que quiserem. Não é por merecimento, mas é por fé. E você começa ali todos os dias: Espírito Santo, vamos orar. E você começa a orar os mistérios de Deus. E a mente de Cristo começa a ser revelada para você. Os pensamentos do Espírito Santo começam a ser transmitidos a você. Aquilo que ele está sentindo começa a ser transmitido ao teu espírito, porque você está orando com ele. E quando você ora no Espírito, irmãos, olha só o que acontece. Preste atenção no que eu vou falar aqui. Quando você ora no Espírito, sabe o que acontece? O teu coração é revelado ao coração de Deus. Só que ao mesmo tempo, o Espírito Santo sonda as profundezas de Deus e revela para você. Não sei se você pegou. Por quê? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo sonda os nossos corações. E quando eu oro em línguas, ele sonda o meu coração e revela o meu coração para Deus. Mas ao mesmo tempo a palavra de Deus diz que o Espírito Santo sonda as profundezas de Deus. E ele traz ao meu espírito mistérios profundos escondidos em Cristo. Então, ao mesmo tempo que Deus está conhecendo o meu coração, eu estou recebendo o coração e as profundezas de Deus no meu espírito. Isso é comunhão e é isso que me faz ser um com Ele. É dessa maneira que eu começo a pensar como Ele pensa, enxergar como Ele enxerga, ouvir como Ele ouve e agir como Ele age. Porque eu estou interagindo com o Pai. Quem ora em línguas não fala a homens, mas fala diretamente com Deus. E em espírito fala mistérios ocultos. Olha só que tremendo, irmãos. Enquanto eu oro em línguas, o meu coração é revelado, mas o coração do Pai é revelado a mim também. E esses mistérios são decodificados no meu espírito pela oração no Espírito, porque é o Espírito Santo que está orando através de mim, em uma unidade, eu e o Espírito juntos. Eu decido falar e Ele ora por mim, e Ele intercede por mim. Olha que chave preciosa, irmãos. E é dessa maneira que você começa a receber revelação do céu. Você vai orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas. Daqui a pouco você está profetizando, porque você começa a ouvir o que o Espírito Santo está dizendo. E o que é profetizar? É falar o que o Espírito Santo está falando. Profetizar é proclamar aquilo que Deus está dizendo a respeito de alguém ou de algo. Esse é o verdadeiro profetizar. Eu ouço o que Deus está falando e eu transmito e eu repasso. Eu sinto o que Deus está sentindo e eu comunico o que Deus está sentindo. Isso é profetizar. Esse é o verdadeiro profetizar. Eu declarar o que Deus está falando ao meu espírito a respeito de alguém ou de algo, de alguma situação ou de um determinado lugar ou grupo. Só é possível profetizar quem está cheio do Espírito Santo, tem essa comunhão, esse nível de comunhão com o Espírito Santo. Olha só, orar em línguas fortalece a nossa comunhão com Deus, pois o Espírito de Deus se envolve de uma maneira que vai além da oração que a gente faz com a mente. É outro nível de oração, irmãos. Oração em línguas é outro nível de oração. Cantar em línguas é outro nível de adoração. Irmãos, quando você começa a orar em línguas, algumas coisas começam a acontecer na tua vida. Você começa a receber revelação de Deus. A tua fé é edificada. A tua fé é fortalecida. E isso te permite curar os enfermos. Porque é tudo pela fé. Quando a tua fé está fortalecida e edificada, você consegue fluir nos dons. Você vence a carne, você começa a vencer os desejos da tua carne.
Porque a carne luta contra o espírito luta contra a carne. E nessa luta vence quem está fortalecido. E quando eu oro no espírito, eu fortaleço a minha fé, eu fortaleço o meu espírito. E aí o meu espírito sobressai a minha carne e eu começo a vencer os desejos da carne. Eu começo a vencer o pecado que habita em mim. As promessas de Deus começam a se cumprir e se realizar. Porque quando eu oro em línguas, o Espírito Santo traz alinhamento. Ele me alinha com a vontade de Deus. Ele me alinha com a perfeita vontade de Deus. Ele me empurra, me impulsiona ao meu destino profético. Quando você ora em línguas, o Espírito Santo, ele te alinha e te impulsiona ao seu destino profético. Amém? Quando você ora em línguas, hora após hora, a sua sensibilidade espiritual fica ativada. Você fica sensível ao poder do Espírito Santo. Você já começa a orar e começa a arrepiar. Você começa a orar e já começa a sentir a eletricidade de Deus passando por todo o teu corpo. Você começa a orar e a presença dos anjos, você começa a perceber a presença dos anjos. Você sente a nuvem de glória chegando, porque a tua sensibilidade espiritual está ativada. Você ora de maneira perfeita. E você intercede de maneira perfeita, porque é o Espírito Santo em unidade com você. Amém? Quem está entendendo, irmãos? Está claro até aqui? Amém? Então só é possível profetizar quando eu recebo algo da parte de Deus antes. Deus vai me dar uma visão e eu vou profetizar. Deus vai falar algo ao meu espírito, aí então eu profetizo. Se Ele não comunicar nada, eu não vou comunicar nada. Eu não posso profetizar de mim mesmo. A profecia, ela é inspirada pelo Espírito Santo. E ela vem através de visões, ela vem através de sonhos, ela vem através da voz do Espírito Santo no teu interior, como alguns costumam chamar de testemunho interior, impressões proféticas. E uma das maneiras que Deus revela o que Ele está pensando, irmãos, é através de visões. É esse nível que eu quero entrar com você agora. Como que você flui no profético? Através das visões. A maioria das vezes que Deus vai te usar para profetizar, Ele vai manifestar uma visão antes. E eu vou mostrar para você como isso funciona na prática. E como que você vai intencionar isso, como que você vai se relacionar com as visões de Deus. Amém? Escrevam aí, visões. Eu terei visões. Irmãos, Deus já fala com você nesse nível e você não sabe. Você já recebeu muita revelação de Deus e não prestou atenção. A palavra de Deus diz que Deus fala uma hora de uma maneira, outra hora de outra. Porém, o homem não atenta ao que Ele está falando. Deus fala com você o tempo inteiro, você não presta atenção. Irmãos, Deus fala comigo o tempo inteiro. Deus está se comunicando com o homem o tempo inteiro. A questão é que nós, muitas vezes, não paramos para dar devida atenção ao que Ele está comunicando ao nosso espírito. Porque Deus fala de uma maneira sutil. Tá? Deus fala de uma maneira muito sutil e simples. Irmãos, o mundo espiritual é simples. A comunhão com o Espírito Santo é simples, é a gente que quer complicar. E você vai ver que fluir no profético através das visões é algo muito simples. E que você já tem visões e não entende. Mas a partir do momento que você tem um entendimento de como funciona, você começa a fluir. Como o apóstolo Luiz Hermínio disse, a gente só desfruta daquilo que compreende. E hoje nós queremos trazer nessa conferência um entendimento para que você possa fluir no profético. Eu sei que aqui, vocês que estão me assistindo são pessoas que estão famintas pela presença do Espírito Santo. Vocês desejam a presença do Espírito Santo. Vocês estão cheios do Espírito Santo. Se você está aqui me assistindo é porque você deseja mais. E o Espírito Santo tem mais para você. A boa notícia é que o Espírito Santo tem mais para derramar sobre a tua vida.
E hoje Ele está derramando um entendimento para que você possa fluir no sobrenatural através disso. Aleluia. O rei que lebranda socolo robo sheketerimianda namassoa. Robo shendirimianda namassoa. Vamos lá. Aleluia. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, diz assim, anote aí, depois você lê lá. Mas olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, atente-se a isso, olha o que vai dizer agora, é muito chave. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Irmãos, entenda que muita coisa que passa na tua mente não é você pensando, é o Espírito Santo falando com você e revelando o que ele está pensando. Quando eu sou um com o Espírito Santo, quando eu estou nesse nível de comunhão que eu falei para vocês aqui, muita coisa que eu vou pensar é o Espírito Santo pensando através de mim. Muita coisa que eu vou ouvir dentro de mim, aquela voz interior, não é a minha voz, mas é o Espírito Santo falando comigo. É por isso que eu preciso estar atento quando sou eu e quando é Ele. Porque quando eu tenho esse nível de comunhão, eu vou ter o discernimento. Olha, peraí, esse pensamento não é meu. Ele vem do Espírito Santo. Eu não estou pensando nisso. Eu não estou intencionando esse pensamento. Então é o Espírito Santo comunicando algo no meu espírito. Eu vou dar atenção. O profeta Tony Calado, ele tem uma frase: aquilo que você não dá atenção não te dá revelação. Então quando eu dou atenção ao que o Espírito Santo está comunicando, a revelação começa a fluir. E é onde eu vou receber direcionamento, alinhamento, é onde eu vou obter as respostas que eu estou buscando em Deus. É onde as revelações começam a acontecer. É onde o profético começa a fluir. Quando eu entendo que eu tenho a mente de Cristo. E porque eu tenho a mente de Cristo, eu também consigo acessar o que Ele está pensando. Ele tem acesso ao que eu penso, só que eu também consigo acessar aquilo que Ele está transmitindo ao meu espírito, através de pensamentos. Pastor, o que isso tem a ver com visão? Você vai entender em alguns minutos o que isso tem a ver com visões. Uma das formas de Deus revelar a sua mente e os seus pensamentos são através de visões. Você vai receber uma visão que vai te mostrar aquilo que o Espírito Santo está pensando. Você vai ver o pensamento do Espírito Santo. Você vai ver no Espírito aquilo que ele está pensando. Olha só que forte, irmãos, que você vai aprender aqui. É algo muito forte e poderoso. Números capítulo 12, versículo 6. Eu estou aqui pondo o fundamento para você entender o que eu vou ministrar, tá? Essa não é a ministração, não é o centro da ministração que eu quero trazer para você, mas eu estou colocando aqui a base para você entender o que vai ser a virada de chave na tua vida hoje. Tudo isso aqui é o fundamento para você entender a ministração de hoje, tá? Então eu preciso que você entenda isso. Números capítulo 12, versículo 6. Anote isso aí. A irmã escreveu aqui: acho que é isso que me limita, a falta de entendimento. Realmente, irmãos, a falta de entendimento nos limita a se mover no profético e nos dons espirituais. Agora, quando eu tenho entendimento de como o dom funciona, eu consigo fluir nele. Quando eu entendo de maneira como que eu vou agir, como que eu tenho que fazer, como que funciona, eu começo a fluir, porque eu tenho entendimento. E hoje Deus está trazendo um entendimento para que você flua no profético, para que você possa profetizar, porque o que nós lemos aqui, o primeiro texto, todos podem profetizar, mas você também viu que para profetizar você precisa ter comunhão com o Espírito Santo, ser um só com Ele, estar cheio dele, para que a verdadeira profecia flua através de você, e que você não seja usado pela carne, mas que você seja sim, tremendamente usado pelo Espírito Santo de Deus.
Eu ia colocar o versículo aqui, acho que eu não. Vamos lá. Números 12, versículo 6. Olha que tremendo, irmãos. Números 12, versículo 6. Agora a gente vai começar a entrar no centro da ministração de hoje, no objetivo. E disse: ouve agora as minhas palavras. É Deus falando com Arão e a irmã de Moisés, Miriam. E disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, e em sonhos falarei com ele. Visões e sonhos estão totalmente ligados ao mover profético. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai ter experiências com visões e sonhos. Isso é fato. Você vai ter experiência, porque essa é a forma que Deus se revela, através de visões e sonhos. A visão espiritual está totalmente ligada ao mover profético. Anote isso, a visão espiritual está totalmente ligada ao mover profético. Não existe mover profético sem a manifestação de visão e profecia. Anote isso, não existe manifestação, não existe mover profético sem a manifestação de visões e profecia. Porque antes da profecia vai haver uma visão, vai haver uma revelação. E Deus se revela, nós lemos aqui o próprio Deus falando que Ele se revela e se faz conhecer através de visões aos seus profetas. Você é um profeta de Deus. Você é homem, uma mulher de Deus. Deus quer se revelar a você através de visões. E Ele vai se revelar através de visões. Você, é um fato, você terá visões de Deus. Você já tem visões de Deus, mas hoje você vai entender como elas estão funcionando na tua vida. Hoje você vai entender que muita coisa que você tem é Deus falando com você, só que você não sabia. Abra comigo aí, no livro de 1 Samuel, que agora eu vou revelar algo muito profundo para vocês. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Irmãos, quando Deus me trouxe esse entendimento, foi uma virada de chave para o meu ministério, foi uma virada de chave para a minha vida. E o Espírito Santo veio me trazer esse ensinamento. Eu pirei, irmãos, quando a revelação chegou, quando Ele me fez entender. Que doideira santa é essa? 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Agora eu queria que você redobrasse a sua atenção, para que realmente esse ensinamento faça diferença na tua vida. E você saia dessa live hoje, dessa conferência, ativado para receber visões de Deus. E você entenda como que essas visões vão fluir na sua vida. Hoje você vai entender como que as visões fluem, tá? Vamos lá, 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, diz assim, preste bastante atenção. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sobre a mentoria de Eli. Naqueles dias, olha só, irmãos, o que a palavra de Deus está dizendo aqui, preste atenção, os detalhes é que fazem a diferença. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Olha só, naqueles dias do profeta Eli, no sacerdócio do profeta Eli, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Agora, irmãos, eu fui pesquisar o que essa palavra visão significava no hebraico, no original, para mim entender o que eram essas visões de Deus que não eram frequentes. Porque Deus fala com os profetas, Deus falou que Ele se revela aos seus profetas através de visões. E aqui está dizendo que no ministério de Eli, no tempo de Eli, Deus já não falava como antes. Raramente Deus falava e as visões não eram frequentes. Por quê? Deus falava através de visões com os profetas. Então, quando Deus para de falar, as visões param. Quando o mover profético enfraquece, as visões vão diminuindo.
Perceba que a visão está totalmente ligada ao mover profético, ao fluir profético. Eu fui pesquisar no hebraico, no original, o que essa palavra significa visões. E a palavra visão, no hebraico, no original, que foi usada, que existem duas palavras para visão. Uma é razão e a outra é maré. Não sei como pronuncia no hebraico, tá? Eu não estudo hebraico, mas eu fui pesquisar isso. O Espírito Santo me direcionou a pesquisar. Me disse, pesquise o que significa essa palavra visão no hebraico para você ter um entendimento profundo. E existem duas palavras que se costumam usar para visão. Uma é razão e uma é maré. E a palavra que foi usada aqui nesse texto foi a palavra razão. Isso vai trazer um entendimento muito profundo para você. Então não saia da live agora. Esse entendimento vai mudar a tua vida. A palavra visão em hebraico tem várias traduções, sendo as mais importantes razão e maré. Ambas as palavras estão relacionadas com um verbo que significa ver, e com as duas palavras hebraicas que significam videntes. Na Bíblia, em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 9, diz assim, ó, antigamente em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia, vamos ao vidente, porque naquela época o profeta era chamado de vidente. Então, a palavra hebraica razão significa revelação, e ela se origina de um verbo. Olha só que tremendo, aqui que está a revelação. E a origem desse verbo significa perceber algo com visão interior. Olha só como que as visões de Deus funcionavam com os profetas. Eram visões interiores. A maioria das visões que os profetas tinham não era visão aberta. Era uma visão interior, ou seja, era uma visão mental, dentro da mente. Era um pensamento que começava a fluir na mente deles. E eles viam que o Espírito Santo estava comunicando ao espírito deles. Então, essa visão que está dizendo aqui que Deus já não falava, Deus falava raramente, as visões não eram frequentes. Essas visões que Deus falava com os profetas eram visões interiores. Muita gente quer ter visão aberta, irmãos. Visão aberta é um nível de visão alto, tá? É um outro nível de visão. Mas a gente despreza as pequenas coisas e as coisas mais simples. E uma das maneiras que Deus mais fala com você é através de uma visão interior. E você despreza isso. Você acha que só é Deus falando quando é uma visão aberta, quando você vê um anjo chegando com uma trombeta, com uma espada na mão. Então Deus está falando através de uma visão. Não, irmãos. Deus fala através de pensamentos que passam na tua mente como flashes. Você está aqui fazendo algo e de repente passa um pensamento que você não estava intencionando. É o Espírito Santo falando com você, ou você vê a imagem de alguém na tua mente. Vou te dar um exemplo, mas uma vez eu estava voltando da faculdade, estava dirigindo a moto, eu estava orando no Espírito. Eu gosto de orar no Espírito o máximo que eu conseguir no dia. Então eu estava voltando para casa, dirigindo a moto e orando em línguas. E de repente, quando eu estava quase chegando em casa, um quarteirão antes de chegar em casa, eu tive uma visão mental, uma visão interior. Eu não vi nada na minha frente, eu continuei vendo a estrada, eu continuei vendo a rua e tudo mais. Mas na minha mente, eu vi um amigo meu ajoelhado e vários demônios em volta dele, gerando medo nele. Eu tive essa visão mental, foi um pensamento, foi muito rápido. Eu estou sentindo a unção de Deus aqui, irmão. Você está tendo um entendimento agora de como funciona. E eu vi no meu pensamento, na minha imaginação, ele ajoelhado no quarto e vários demônios cercando ele, gerando medo nele. Foi muito rápido essa visão, esse pensamento. Como se eu estivesse imaginando aquilo. Mas aquilo não foi a minha imaginação. Eu não estava intencionando, eu não estava nem pensando naquele amigo. Irmãos, eu cheguei em casa, eu orei. E o Espírito Santo disse, manda uma mensagem para ele, manda uma oração para ele, repreendendo todo espírito de medo. Irmãos, eu comecei ali a orar. Eu mandei um áudio de oração para ele, repreendendo todo espírito de medo, repreendendo toda a opressão maligna que estava afrontando ele naquele momento. Irmãos, ele mandou um áudio em prantos para mim.
Meu amigo, essa oração veio na hora certa. Eu estava aqui no meu quarto e de repente eu comecei a sentir muito medo. E eu sentei aqui no chão perto da cama e eu fiquei todo encolhido porque eu estava com muito medo e eu estava sentindo uma presença demoníaca. E na hora que você mandou o áudio de oração, aquele medo se foi, se dissipou. Aquele pensamento não veio de mim, eu não intencionei aquela imaginação, mas foi uma visão interior. Eu não vi nada com os meus olhos naturais, mas eu vi no meu espírito. Shalom, apóstolo Germano, que honra ter você aqui. Isso é muito forte, visão razão. É um nível de visão de Deus, visão razão. Quando eu vejo no meu espírito, a imagem vai passar no meu pensamento. É uma maneira muito simples de Deus falar, que é muito negligenciada. Quantas vezes Deus falou com você através da tua imaginação, do teu pensamento, e você achou que era coisa da tua cabeça? Certo dia eu estava orando no meu quarto, eu estava lá numa tarde de oração e orando ali em línguas, e de repente eu vi a minha mãe, na minha imaginação, eu vi a minha mãe na cozinha dela. Mas eu não estava intencionando pensar na minha mãe, eu estava orando e eu estava buscando a presença do Espírito Santo. E na minha imaginação eu vi a minha mãe na cozinha da casa dela. E eu perguntei ao Espírito Santo, o que isso quer dizer? O Senhor quer que eu ore pela minha mãe? O que o Senhor deseja? Eu discerni que era o Espírito Santo me trazendo o pensamento dele. E veio aquela impressão no meu espírito, vai na casa dela. Aí eu já não tive por visão, aí eu já ouvi. Foi uma impressão, vai na casa dela. Eu senti um sentimento que eu tinha que ir na casa dela. Eu peguei o carro e fui. Chegando lá, minha mãe disse assim, nossa, que bom que você veio, faz uma oração aqui. A gente está fazendo um trabalho da faculdade, está tudo travado. Faz uma oração aqui pra gente. Aí eu fiz uma oração lá pro trabalho da faculdade delas. E tinha uma amiga dela fazendo trabalho com ela lá. E eu percebi que ela estava mancando. E eu falei assim, o que aconteceu lá? Eu tô com uma dor no joelho aqui faz muito tempo e não sara. E eu disse assim, você quer que eu ore para você? Ela disse, eu quero, você pode orar. Irmãos, eu orei muito simples. Em nome de Jesus, seja curada, joelho seja curado. E eu falei assim, procure a dor. E ela, nossa, eu não estou sentindo mais nada. E ela foi curada. Deus queria que eu fosse à casa da minha mãe para que aquela mulher fosse curada. Mas eu não sabia, eu não ia ver aquela mulher porque Deus trabalha de uma maneira simples. Deus mostrou a minha mãe e veio o sentimento de que eu tinha que ir até ela. E lá, aquela mulher foi curada. Deus me levou lá com um propósito. Agora você percebe que Deus te dá direções e você não percebe? Deus te dá direções através do teu pensamento, da tua imaginação. Você vai ter uma visão interior. Esse tipo de visão, esse nível de visão profética se chama razão. Perceber através de uma visão interior. Essa é a maneira mais comum que Deus fala com seus profetas, através de uma visão interior. Irmãos, quantas palavras de conhecimento Deus libera dessa forma? Ele vai te mostrar a parte do corpo. Você vai estar lá orando, ministrando, de repente você vai ver uma orelha na sua imaginação. Deus está te mostrando que Ele quer curar alguém de surdez, que Ele quer curar algum problema auditivo de alguém. Você vai estar lá orando, ministrando louvor, ou está ministrando a palavra, e de repente você vê um pulmão. E aí você vai buscar em Deus o que aquela visão significa, porque Deus está querendo te mostrar algo relacionado a alguém. Alguém está com um problema de pulmão naquele lugar e precisa de uma cura. Ou você está buscando uma resposta de Deus, ela vai vir por um pensamento, um flash muito rápido na sua imaginação. Você viu aqui que lá no livro de 1 Coríntios diz que nós temos a mente de Cristo. Os pensamentos dele começam a fluir na minha mente. Muitas pessoas recebem a palavra de conhecimento através desse nível de visão. A visão razão, uma visão interior. Você quer ver quão forte é isso? Olha só, a palavra razão é usada na Bíblia em outro texto também. E tem tudo a ver com o profético, olha só. Provérbios capítulo 29, versículo 18. Eu vou ler 3 traduções aqui para você ver como que esse nível de visão, razão, visão interior por pensamento está ligado com o profético. Provérbios capítulo 29, versículo 18 diz assim, ó: não havendo profecia, o povo se corrompe,
mas o que guarda a lei, esse é feliz. Essa é a versão árabe. Olha só, irmãos, você viu aqui que para profetizar você precisa estar cheio do Espírito Santo, ter um nível de comunhão que você vai pensar como ele pensa, ou seja, você vai acessar o que ele está pensando. E como que você vai acessar? Através da mente de Cristo, fluindo através da tua mente, porque você é um só com o Espírito Santo. Não tem como separar a tua mente da dele, agora é um só. Eu sou um só com o Espírito Santo, meu nível de comunhão chegou a esse nível. Eu sou um só com o Espírito Santo, os pensamentos dele vão fluir na minha mente. E aí eu profetizo. Eu só posso profetizar aquilo que Deus me mostra e aquilo que Deus fala comigo, aquilo que ele ministra no meu espírito. Agora na tradução ACF, não havendo visão, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Na tradução árabe diz, não havendo profecia, o povo se corrompe. Na tradução ACF, usa a palavra visão. É traduzido para visão. Ambas, no original, no hebraico, está a palavra razão. Razão é a palavra que está aqui. Mas nas traduções, servem todas essas palavras, porque é o que a palavra significa. Então, não havendo profecia, não havendo razão, o povo se corrompe. Não havendo visão, razão, o povo se corrompe. Agora na King James Fiel, tá mais legal. Onde não há visão profética, o povo perece, mas aquele que guarda a lei, esse é feliz. Olha só que tremendo. Onde não há visão, razão, visão interior, que é profética, ou seja, o fluir profético através da visão razão. Olha só o que está dizendo a palavra aqui em Provérbios, capítulo 29, versículo 18. Onde o profético não flui por visão razão, o povo perece, porque é uma maneira muito simples de Deus falar e comunicar. E quando você recebe essa visão razão, você profetiza. O profético começa a fluir. Quer ver como funciona? Em outra tradução dessa palavra no hebraico é revelação e instrução de Deus. Essa visão interna é uma revelação e uma instrução de Deus. Quer ver como que funciona uma visão razão? Tá? Não é o profético, mas eu vou te mostrar como que você vai enxergar. Feche os seus olhos agora. Você vai entender na prática o que é essa visão. Feche os seus olhos agora. Não pense em nada, eu vou instruir você, tá? Eu vou falar algo e eu quero que você imagine. Eu quero que você imagine aquilo que eu estou falando. Feche seus olhos agora. Preste atenção no que eu vou falar e você vai imaginar. Eu quero que você imagine agora um Fusca na cor azul. Imagine agora um Fusca na cor azul. E esse Fusca está entrando numa garagem. E a casa é amarela. É uma casa da cor amarela. E tem gramas na frente da casa. E agora começa a chover. Está chovendo muito forte. Quem conseguiu visualizar essa cena na sua mente? Escreva nos comentários. Agora você vai entender o que é visão razão. Quem conseguiu visualizar o que eu falei na imaginação? Quem conseguiu visualizar na mente o que eu estava falando? O Fusca azul, a parede amarela, a grama e a chuva. Quem conseguiu? Escreva nos comentários, interage comigo. É importante aqui agora, nesse momento. Tá. Vocês comentaram aqui, eu consegui, eu. Olha só, essa visão que vocês tiveram, ela veio de um direcionamento da minha carne, certo? Mas como que ela funcionou? Eu falei algo para você e a tua mente reproduziu. Agora, a visão razão no profético é algo sobrenatural, onde o Espírito Santo está falando ao teu espírito e a tua mente está imaginando o que ele está falando. Quem entendeu o que é visão razão? O Espírito Santo está falando comigo e a minha mente está imaginando o que ele está falando. Isso é uma visão razão. Eu estou imaginando o que ele está falando para mim.
Da mesma forma que você imaginou o que eu estava falando para você, é isso que acontece na visão razão, na visão profética. Você imagina o que Deus está falando para você. Deus está te falando algo e a tua mente interpreta para você, ela traduz para você. Você recebeu algo no espírito. E o teu espírito está traduzindo através de pensamento, através de uma imaginação. E você precisa entender e discernir quando é o pensamento do Espírito Santo fluindo em você, porque você é um só com Ele. Quem entendeu? Quem conseguiu entender que a essência da visão razão, o Espírito Santo começa a falar no meu espírito e a minha mente começa a imaginar. Isso é se mover no profético, irmãos. Você pega, coloca a mão sobre uma pessoa e começa a orar por ela, e você vai ver algo. E quando aquilo que você vê, provavelmente é o Espírito Santo falando com você. E aí começa a fluir a profecia. Aí o Espírito Santo vai mostrar para você o coração daquela pessoa, o que está acontecendo na vida dela, vai mostrar lugares, através da tua imaginação. Uma vez eu fui orar por um rapaz, eu fui pregar numa igreja, eu pus a mão sobre ele. Foi uma das primeiras vezes que o profético fluiu dessa maneira. E quando eu comecei a orar por ele, eu me vi, tá? Na minha imaginação, eu me vi orando por um parente. Mas naquele momento eu entendi que não era eu que Deus estava querendo me mostrar, mas o Espírito Santo estava me revelando que aquele jovem por quem eu estava orando, eu estou todo arrepiado aqui, irmãos. O Espírito Santo estava me dizendo que aquele jovem por quem eu estava orando por um parente. E ali a profecia começou a fluir porque eu comecei a interagir com a visão. E aquele jovem veio às lágrimas. Eu falei, olha, o Espírito Santo está me mostrando você orando por um parente seu, que você quer que o Senhor salve ele. E as palavras começaram a fluir. Mas ela começou através de um pensamento, uma imaginação que não era minha. Era o Espírito Santo falando comigo. E muitas palavras de conhecimento vêm dessa forma também. Quando eu sou um com o Espírito Santo, os pensamentos dele são compartilhados comigo. Ele compartilha o que ele está pensando, ele compartilha o que ele está sentindo. E aí é onde eu começo a receber as revelações de Deus. No meu espírito, ele fala e a minha mente imagina. Ou seja, ele fala e as visões interiores são geradas. Não despreze esse nível de visão, irmãos, porque é muito comum Deus falar através dela. O profético vai fluir muito através desse nível de visão, razão, visão interior. Quer ver? Eu vou ler um trecho desse livro aqui, ó, que eu recomendo para vocês. Esse livro chama Palavra de Conhecimento, do Randy Clark. Quando eu estava aqui preparando o estudo dessa noite, você interpretou sim, quando eu tive aquela visão de mim, eu me vi de joelhos orando por um parente. Mas eu entendi que a palavra não era para mim, mas era para aquele jovem. Então, por isso a importância de você discernir, de você ter uma comunhão com o Espírito Santo, que ele vai te mostrar figuras. E você precisa muitas vezes interpretar, como funciona nos sonhos. Os sonhos são figuras proféticas que você vai precisar interpretar com o direcionamento do Espírito Santo. Por isso você precisa estar atento àquilo que você está vendo. Porque a tua alma vai projetar. Você está recebendo no Espírito, mas a tua alma projeta o pensamento. Olha só, vou ler um trecho do livro aqui. Palavra de Conhecimento, Randy Clark. Eu recomendo esse livro, tá? Ele está falando de uma forma de receber palavra de conhecimento que é através desse nível de visão. Ele não fala da visão razão, mas é esse nível de visão. Olha só, preste atenção nesse trecho. Você pode receber palavras de conhecimento vendo as palavras. Lembro-me que quando John Wimber começou a ensinar sobre isso, ele disse que uma das primeiras palavras de conhecimento que ele recebeu foi através de uma visão interior. E ele estava pregando e chegou a hora de convidar as pessoas a aceitarem Jesus. Olha só, irmãos, chega a ser engraçado. Inexplicavelmente, ele teve a visão de um seio de uma mulher. Ele achou que era o inimigo colocando um pensamento em sua mente para tentá-lo ou distraí-lo de fazer o apelo. E ele começou a repreender o inimigo quando, na visão, o seio se abriu e revelou um tumor dentro dele.
Então percebeu que era Deus dando uma palavra de conhecimento, e ele decidiu entregar a palavra. E ali havia uma mulher com um tumor no seio. E ela veio à frente para receber a oração e foi curada naquela mesma noite. Olha só, o apóstolo Germano escreveu aqui, tem esse livro, é top, ele é top mesmo. Eu aprendi muita coisa com esse livro, irmãos, como fluir na palavra de conhecimento. Mas olha só, o pastor estava pregando, chegou a hora dele ministrar as pessoas, ele chamou, estava fazendo o apelo, e de repente ele começou a imaginar o seio de uma mulher. Ele falou assim, nossa, é o diabo tentando me distrair aqui. Esse pensamento é do diabo, estou vendo um seio de uma mulher, ele já achou que era algo do diabo. Olha só, a alma falando. E de repente ele continuou pregando e aquele pensamento veio de novo, ele viu o seio de uma mulher, mas de repente a visão continuou. Houve uma segunda parte da visão. De repente ele via o seio se abrindo e ele via um tumor sendo revelado. E ali ele entendeu que o Espírito Santo queria curar alguém de um tumor no seio. E ele compartilhou a palavra. E naquela noite uma mulher foi curada de câncer no seio. Por quê? Veio através a palavra de conhecimento, o que Deus estava falando, veio através de uma visão interior. Perceba que muita coisa que Deus fala com você, você negligencia, acha que é coisa da tua cabeça, ou muitas vezes acha que é coisa do diabo. Nós precisamos aprender a discernir a voz de Deus, isso vem com o tempo. Vem com muita oração, vem com intimidade, vem com relacionamento, vem com comunhão com a presença e a pessoa do Espírito Santo. Aí sim o verdadeiro profético se manifesta. Não existe profecia e mover profético que não seja fluindo da comunhão com o Espírito Santo. Olha só, vou te mostrar um outro exemplo na palavra. Atos capítulo 16, no versículo 9 e 10. Deus falando com o apóstolo Paulo através dessa visão razão, dando um direcionamento para ele, olha só. Atos capítulo 16, versículo 9 e 10. Lendo esses textos a gente vê como que é simples que Deus fala. Como que é simples receber um direcionamento de Deus, um alinhamento. E Paulo teve uma visão de noite, em que se apresentou um homem da Macedônia, e lhe rogou dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo, olha só, eles chegaram à conclusão de que o Senhor estava chamando eles para anunciar o evangelho naquele lugar. Olha só, Paulo tem uma visão de um homem da Macedônia dizendo, passa para cá e nos ajuda. Foi uma visão muito rápida e simples, uma visão interior, passou na imaginação dele, um homem da Macedônia chamando ele para ir para lá. Então o que ele chegou à conclusão? De que Deus estava direcionando para que eles fossem a Macedônia pregar o evangelho. Você conseguiu entender? A mensagem veio de uma forma codificada. Olha só, ele viu o homem, passa para cá e nos ajuda. Uma visão simples, mas com um direcionamento. Paulo e eles entenderam que eles deviam ir à Macedônia para pregar o evangelho. E foi um dos primeiros lugares onde Paulo anunciou o evangelho. Por uma direção divina, dada por uma visão razão, uma visão interior, uma visão que foi no pensamento. Não foi uma visão aberta, foi uma visão no pensamento. Está entendendo como funciona? É muito simples. A visão, esse tipo de visão, irmãos, ele é uma visão espontânea. Você não vai forçar esse tipo de visão. Agora eu vou forçar uma imaginação do Espírito Santo. Não. Ele comunica com você. É um flash, é um pensamento rápido, é uma visão rápida, de alguns minutos. São visões espontâneas. A voz de Deus são pensamentos espontâneos que brilham na sua mente. Temos a mente de Cristo. Quantas vezes Deus falou algo no seu espírito muito rápido e você não deu atenção? Olha só, uma vez eu estava no mercado, mas olha só. Eu estava no mercado porque eu ia comprar ali a minha oferta de cereais. Né? Eu ia lá comprar uma cesta para entregar no altar do Senhor, para entregar na igreja, para o trabalho social. E eu levei minha esposa
E eu entrei no mercado, irmãos, e eu comecei a procurar uma cesta básica para comprar. E eu olhava aquelas cestas e não batia. Eu tinha o sentimento de que não era aquilo que Deus queria. Mas eu precisava comprar. Eu fui lá no mercado para comprar a cesta para ofertar na igreja, para ajudar na obra social da igreja. E eu olhava aquela cesta e falei, não é essa, está muito fraquinha, não quero isso para Deus. Irmãos, eu tinha a sensação de que não era para mim comprar a cesta básica. E eu entrei no conflito, peraí, não estou entendendo. E aí eu perguntei para o Espírito Santo, eu não estou sentindo de comprar a cesta básica. O que o Senhor quer que eu faça? Quando eu perguntei isso, irmãos, me veio uma pastora na minha mente, um pensamento muito rápido. Eu vi a pastora na minha mente. E não era uma pastora que eu tinha muita intimidade, que eu tinha muito relacionamento. Eu apenas conhecia ela. Tá? Eu não tinha ali comunhão de conhecer de maneira íntima aquela pastora, aquela família. Apenas era conhecidos. E de repente ela passou no meu pensamento. Eu vi ela, literalmente eu vi ela na minha imaginação. E quando eu vi ela, eu falei assim, Espírito Santo, o que o Senhor quer dizer com isso? E ele me disse, pega o dinheiro que você ia comprar a cesta e oferta para ela. Deus não mandou eu comprar a cesta e levar a cesta para ela. Deus mandou eu pegar o dinheiro que eu ia pagar naquela cesta e levar para ela. Irmãos, e ali eu peguei, liguei para minha mãe e falei assim, olha, me passa o número de telefone da pastora tal, eu preciso falar com ela, porque eu não sabia o endereço da casa dela, eu não sabia onde ela morava. E ali eu peguei o telefone, liguei e falei assim, olha, vocês vão estar aí à noite, eu preciso ir, eu quero levar uma oferta para vocês. Quando eu cheguei lá, irmãos, de noite, fui com minha esposa, eu cheguei lá e eu falei assim com o pastor, com o homem da casa, eu falei assim, pastor, eu sei que o senhor é o sacerdote da casa, é o profeta da casa, por isso eu vou entregar a oferta na tua mão. Só que essa oferta é para a tua esposa. O Espírito Santo me mandou trazer essa oferta para a tua esposa. Irmãos, aí naquele momento ela compartilhou um sonho que ela teve de manhã. Ela fez uma oração para Deus pedindo uma provisão financeira. E ela foi dormir, ela fez uma oração e deitou para dormir. E ela teve um sonho de que ela estava costurando o vestido de uma noiva. A noiva estava lá, vestida com vestido, e ela estava ali ajustando o vestido daquela noiva. E de repente, irmãos, olha, estou sentindo a presença de Deus. De repente, a noiva virava para ela e falava assim, olha, eu vou mandar um servo meu aqui trazer o teu pagamento. Olha só, irmãos. A noiva virou para ela no sonho e disse, eu vou mandar um servo meu aqui trazer o teu pagamento por esse serviço. Olha só o sonho dela, irmãos. Ela estava trabalhando para o Senhor. E quando ela pediu a provisão, Deus mandou um servo. Deus falou comigo lá no mercado, eu estava prestes a comprar uma cesta. Deus falou assim, não compre, leve o dinheiro para ela. Deus estava atendendo a resposta. Deus estava me usando para ser a resposta de oração dela. Irmãos, eu chorei naquela hora. Porque ali ficou claro que não foi um pensamento meu e não foi coisa da minha cabeça. Mas e se eu negligencio aquilo dizendo, não, é coisa da minha cabeça. Não sei nem por que eu pensei na pastora tal. Não, teve um propósito, olha só, ela passou no meu pensamento, eu imaginei ela. Foi muito simples, foi 3 segundos, irmãos, foi uma visão muito rápida. Mas o que eu fiz? Espírito Santo, o que o Senhor está querendo me dizer com essa visão? E aí ele falou, você precisa que, quando você tem uma visão, a razão, interaja com ela. Espírito Santo, o que o Senhor quer me mostrar? Continue falando comigo, me dá um direcionamento a respeito dessa visão. E aí ele vai falar com você, aqui dentro, no teu espírito. Vai te dar um direcionamento. Olha só, como que eu aprendi a fazer isso, irmãos? Interagir com a visão. Jeremias capítulo 1. Eu vou mostrar para você, na prática, aqui ó, na Bíblia, mostrar na prática, na Bíblia, como que é simples fluir na visão espiritual. Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12. Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo, que é que vês, Jeremias? Ou seja, Jeremias estava tendo uma visão. Ele estava vendo algo. E o Senhor perguntou, que é que vês, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la.
Olha só, Jeremias começa a interagir com a visão. Olha, ele vê uma vara de amendoeira. E ele diz para o Senhor o que ele está vendo. Senhor, eu estou vendo uma vara de amendoeira. E aí Deus traz a interpretação. Você viu bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. É o que significava aquela visão. Agora, continuando no texto, uma segunda visão, olha só. E veio a mim a palavra do Senhor a segunda vez, dizendo, que é que vês? Mais uma visão no pensamento. E eu disse, eu vejo uma panela fervendo, cuja face está para o lado norte. E disse-me o Senhor, do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Mais uma vez, eu interajo com a visão e Deus me dá a interpretação. Foi como eu fiz com aquele jovem quando eu estava orando por ele, e eu tive a visão da minha pessoa orando por um parente. E eu perguntei ao Espírito Santo, não sou eu, é o jovem. E ali houve uma interação. Todas as vezes que Deus me dá uma visão, razão, eu interajo com a visão. Espírito Santo, o que isso significa? Porque eu preciso entender qual é a direção que o profético vai fluir. Quando você começar a orar por uma pessoa, você precisa estar atento ao que Deus vai te mostrar e discernir o que Ele está querendo dizer com aquilo. Isso mesmo Deus estava ensinando o profeta. Mas estava ensinando, olha, por pensamento e por comunicação audível. O profeta estava vendo e Deus perguntava, o que você vê? Ele falava o que via e Deus dava a interpretação. Então perceba que a visão razão não vai parar só na visão. A visão vem, mas depois precisa vir a voz de Deus trazendo direcionamento. E era assim que funcionava com todos os profetas. Eles viam algo no espírito, e aí Deus dava a direção do que eles tinham que profetizar, do que aquela visão significava. Interaja com a visão e você vai entender a visão. Agora, se você não interagir, não der atenção, você não vai ter revelação. Se você não der atenção, Deus não te trará revelação. Comece a se atentar às coisas que o Espírito Santo está falando ao teu espírito, que estão vindo ao teu pensamento. Quando você der atenção a esses pensamentos, Deus vai começar a falar com você e o profético vai fluir. Quando você der atenção ao pensamento que Ele colocar na tua mente, você vai começar a ouvir a voz dele e o profético vai fluir. É dessa maneira que funciona o profético através das visões, irmãos. E aí sim, você vai treinando, você vai exercitando seus sentidos proféticos. Vai chegar a um nível que você vai ter visão aberta, aí você vai começar a ver os anjos, você vai começar a ver o mundo espiritual, e aí essa é a visão que todo mundo quer ter. Só que todo mundo despreza a visão interior, que é a visão que Deus mais usa, que era esse tipo de visão que Ele usava com os profetas na Bíblia. Que Ele usou com Paulo, usou com Pedro, usou com Ananias, para ir orar por Paulo. É esse tipo de visão que Deus fala com você, e muitas vezes você não entendia que era o Espírito Santo falando com você. Mas a partir de hoje você está tendo um entendimento de como Deus fala, e você vai começar a fluir na palavra de conhecimento, você vai começar a fluir nos dons proféticos, palavra de sabedoria, interpretação de línguas. Você vai começar a fluir nas visões, nos sonhos proféticos, porque você está tendo um entendimento de como funciona. Aleluia. Olha que tremendo, essa live vai mudar a minha vida daqui para frente. Você recebe muito direcionamento de Deus através dessa visão, desse nível de visão razão. Só que muitas vezes você não sabia que era Deus falando, por isso você não discernia. Mas a partir de hoje você não vai mais desprezar esses flashes de pensamentos. Sempre que você tiver a visão razão, interaja com ela e a revelação virá. A revelação só vem quando você interage com a visão. Agora, se você desprezar a visão, vai ser apenas um pensamento. Não vai trazer revelação. Mas à medida que você dá atenção, a revelação começa a fluir, você entra no profético e a profecia flui. A profecia vai começar a borbulhar dentro de você, vai começar a fluir. Amém? E aí você precisa ter sabedoria para transmitir aquilo que Deus está falando. Aleluia. Agora eu vou te dar uma última chave para a gente finalizar a live aqui, tá bom? Uma última chave. Na verdade, são duas práticas, escreva aí, ó. Duas coisas que você vai fazer que ativa a tua visão interior. Vou te dar duas práticas para você treinar o seu sentido espiritual. Olha só que tremendo. Essas duas coisas que eu vou te falar, que eu vou te mostrar aqui na Bíblia,
vai ativar a visão razão na tua vida. Vai exercitar esse nível de visão. Você vai intensificar esse nível de visão, fazendo essas duas práticas espirituais. A primeira está lá em Salmos de número 135. Nossa chave que o Espírito Santo me deu, muito poderosa, para treinar e exercitar esse nível de visão. Salmos de número 135. Diz assim, ó, do verso 15 em diante: os ídolos dos gentios são prata e ouro, obra de mãos de homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não... Olha só, preste atenção nos detalhes. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nem há respiro algum nas suas bocas. Semelhante a eles, se tornem o que os fazem e os que o adoram. Casa de Israel, louvai ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós os que temeis ao Senhor, louvai ao Senhor. Olha só, irmãos. Quando você adora, a tua visão, a tua audição espiritual é ativada. Por quê? Aqui está dizendo sobre a adoração. A adoração, esses salmos é sobre a adoração, sobre louvar ao Senhor. Mas aqui está dizendo que os gentios adoram ídolos, estátuas feitas por mãos de homens. E essas estátuas têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem. Tornem-se semelhante a elas, o que tais os adoram. Agora, você serve a um Deus vivo, que tem boca e que fala, que tem olhos e que vê. Agora, quando eu o adoro em espírito e em verdade, a minha boca se transforma na boca de Deus na terra. A minha visão espiritual é ativada porque eu começo a ver o que Deus está vendo. A minha audição espiritual é ativada porque eu começo a ouvir o que o Espírito está dizendo. A adoração ativa os teus sentidos espirituais. A adoração intensifica as visões espirituais. Porque eu me torno semelhante a quem eu adoro. E quando eu adoro, a presença do Espírito Santo, o caráter de Cristo é gerado em mim. Os dons começam a fluir. Eu me torno um só com Ele. E Ele usa a minha boca. Ele usa os meus olhos e usa os meus ouvidos. E o profético começa a fluir. A adoração é uma chave muito importante. Por isso que a adoração profética, irmãos, sempre onde há uma adoração profética genuína, vai haver manifestação de profecia. Porque nesse ambiente de adoração, Deus fala. Nesse ambiente de adoração, Deus revela. Ambientes proféticos de adoração, Deus dá visões. Deus se manifesta. A adoração vai intensificar isso na tua vida. Agora, uma outra chave, uma outra prática que vai ativar a tua visão, razão, irmãos, é ler a palavra de Deus e imaginar o que você está lendo. Você começa a ler lá a passagem da viúva e de Elias pedindo pão para ela. Você está lendo lá, e a viúva estava pegando os gravetos, e Elias chega e pede água para aquela mulher, e ela dá um copo de água. Você está lendo e está imaginando. Você está imaginando, você está treinando a tua mente com a palavra do Senhor. Por quê? A Bíblia não é a palavra de Deus, é Deus falando. Então você está lendo e imaginando. Isso vai ativar a tua imaginação no Espírito. Isso vai ativar a mente de Cristo em você. Porque muitas vezes Deus vai te fazer lembrar daquilo que você leu para trazer uma revelação, um insight profético, um pensamento profético, uma visão profética. Ou você vai estar orando por alguém e você vai visualizar algo que aconteceu na Bíblia, e você vai entender que aquela passagem tem uma mensagem para aquela pessoa ali escondida. E você começa a ministrar em cima daquela passagem na vida daquela pessoa. E você vai ver que é tudo que ela precisava ouvir. Leia a palavra de Deus todos os dias, irmãos, porque a palavra de Deus, ela purifica os nossos olhos. Ela é como água que lava os nossos olhos. Quando nós vemos coisas impuras, nós estamos cegando a nossa visão espiritual. Quando você vê pornografia, é como se você pegasse uma faca e enfiasse no seu próprio olho espiritual. Você cega a tua visão. Quando você vê coisas indecentes, imorais, você está cegando a tua visão.
Agora, quando eu leio a palavra de Deus lava os meus olhos de toda impureza e ela abre a minha visão. Quer chegar no nível de visão aberta? Leia bastante a palavra de Deus, porque a palavra de Deus abre a nossa visão espiritual, seja na visão razão ou seja na visão aberta, como a maioria das pessoas chamam. A palavra de Deus vai intensificar as visões na tua vida. Amém? Glória a Deus. Essa live foi bênção na tua vida, irmãos? Essa palavra foi bênção na vida de alguém? Comentem aí. Esse ensinamento foi precioso para você? Quando o pastor Caio, ele falou assim, mas você ministra um dia? Eu falei assim, ministro. Na mesma hora o Espírito Santo ministrou isso no meu coração. E eu quis compartilhar com vocês, porque foi algo que mudou minha vida. Porque Deus trabalha de maneira simples. E o fluir profético é simples. Mas ele tem que ser genuíno. Não pode ser falso. Não pode vir da alma. Não pode vir da carne. O mover profético tem que vir do Espírito. Isso só é possível quando eu estou cheio do Espírito Santo. E eu tenho um nível de comunhão onde eu sou um só com Ele. Amém? Depois você reassista essa live. Anote os versículos. Compartilha. Se essa live foi bênção na tua vida, compartilha com as pessoas que você ama. Se foi bênção para você, compartilha. Amém? Depois o pastor Caio vai estar disponibilizando essa live lá no canal dele. Amém? Porque nós iríamos fazer pelo canal dele. Amém? Mas eu creio que foi bênção mesmo assim. Amém? Pastor, como abrir a visão aberta com os olhos abertos? Adoração e leitura da palavra. Porque isso vai ativar os teus sentidos espirituais. Tá? A visão aberta é um nível de visão que você precisa alcançar através da tua comunhão com o Espírito Santo. Entenda que tudo que diz respeito ao mundo espiritual é consequência de comunhão com o Espírito Santo. Não existe outro caminho. O caminho é a comunhão com o Espírito Santo, porque é por meio dele que nós fluímos. É por meio dele que as visões se manifestam. Não adianta você querer forçar de outra maneira. Aí você está tirando água da rocha, batendo nela. Tudo flui de uma intimidade com o Espírito Santo. Esse é o fundamento. As visões fluem de uma intimidade profunda com o Espírito Santo e ele vai ativando. Os teus sentidos vão se exercitando e à medida que você exercita, você cresce espiritualmente. O nível de autoridade cresce, Deus vai entregando mais e mais e mais e mais. Não adianta você ter uma visão aberta hoje se você não tem estrutura para isso. Por isso que você precisa ir crescendo de glória em glória, de graça em graça, de vitória em vitória. Amém? Essa pergunta é muito interessante aqui, ó. Pastor, quando a gente se assusta com algo de Deus interfere, já me assustei 2 vezes. Sim, eu tive uma experiência com isso, eu vou compartilhar com você. A primeira vez que eu fui orar no monte, olha só. A primeira vez que eu fui orar no monte com os pastores da cidade. Eu estava lá no meu canto, comecei a orar. Eu nunca tinha tido uma visão espiritual aberta. E naquele dia eu tive. Eu estava ali orando e de repente os meus olhos se abriram e eu comecei a ter uma visão. Só que aquilo que eu comecei a ver me deu medo. E eu fiquei com medo. Naquele momento a visão cessou. Eu comecei a ver e eu fiquei com medo e a visão cessou. Depois eu tentei me conectar de novo para que a visão fluísse, mas ela não fluiu, porque eu fiquei com medo. Ou seja, eu bloqueei a visão de fluir. O meu medo bloqueou a visão de fluir. Então os nossos sentimentos muitas vezes atrapalham a visão de fluir. Dependendo daquilo que você vai ver com a visão aberta, pode te dar medo. Que foi nesse caso, eu estava tendo uma visão aberta e aquilo me deu medo, a visão cessou. O medo interfere, os sentimentos interferem. Amém? Por isso que quando você começar a sentir medo, ore, Espírito Santo. Eu não quero perder a revelação. Tira o medo de mim, mas que a visão continue. Você pode interagir com a visão. Mas naquele momento eu não interagi, eu não tinha noção do que estava acontecendo e eu fiquei com medo. Porque eu praticamente entrei num outro ambiente que não era aquele monte. Eu já não estava mais no monte, eu estava vendo outro ambiente e eu fiquei com medo. Foi a primeira experiência no monte
E por eu sentir aquele medo, não ter um discernimento, não ter um entendimento de como interagir com a visão, ela cessou. Amém? É isso mesmo, a maturidade vai nos fazer fluir e usufruir daquilo que Deus está mostrando sem o medo. A nossa busca espiritual atrai bênção financeira, sim. Porque toda vez que você vê na Bíblia onde cita a glória de Deus, você vai ver a palavra ouro acompanhando. Onde a glória de Deus se manifesta, a prosperidade. A Arca da Aliança ficou na casa de Obed-Edom 3 meses. E Deus prosperou Obed-Edom em tudo. Mas porque ele adorava a presença. Agora a arca ficou mais de 20 anos na casa do sacerdote Abinadab. E nada aconteceu porque ele não dava honra à presença de Deus. Quando eu busco a presença de Deus, irmãos, Deus acrescenta todo o resto. As bênçãos correm atrás de mim. Se quiserdes e me ouvides, todas essas bênçãos correrão atrás de ti e te alcançarão. Irmãos, eu não procuro bênção financeira. Eu procuro a presença de Deus e ela traz tudo o que eu preciso. A presença de Deus atrai a provisão. A presença de Deus atrai a prosperidade. É como o sonho que aquela pastora teve. Ela estava trabalhando para a noiva e o Senhor iria pagar. O Senhor iria trazer o recurso. Amém? Busque a presença e ela vai trazer tudo o que você precisa. Ela vai trazer paz, ela vai trazer alegria. A presença de Deus traz saúde e a presença de Deus traz prosperidade, porque na presença de Deus não existe escassez, não existe miséria. Na presença do Rei não existe necessidade, Ele supre tudo. Ele supre tudo. E em glória. Amém? É isso, o foco não pode ser a prosperidade, tem que ser a presença. E a presença vai trazer, mas por quê? Aí Deus sabe que a prosperidade não vai corromper teu coração, porque o teu coração está nele. Quando o teu coração está nele, ele pode te dar tudo. Agora, quando o teu coração está no tudo, a presença vai faltar. E a presença que é tudo que você precisa, irmãos. A presença de Deus é tudo que nós precisamos. Amém? Quero orar pela tua vida agora. Feche os seus olhos onde você está. Quero abençoar a tua vida nesse momento. Amém? Temos 1h30 de live aqui. Feche seus olhos. Estenda as tuas mãos em sinal de receber. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar agora, Senhor, a vida de cada pessoa que está me ouvindo e está me assistindo nesse momento. Pai, eu peço que o Senhor venha trazer uma ativação sobrenatural, ativando os sentidos espirituais dos teus filhos, para que eles possam, Pai, receber experiências sobrenaturais, que eles possam receber um novo nível de visão, que eles possam aprender a discernir o som da tua voz e a maneira como o Senhor se comunica com eles, que eles possam viver experiências sobrenaturais, Pai, que a tua presença comece a inundar, Senhor, o lugar onde eles estão agora, que a tua glória comece a envolver cada um aqui nesse momento, manifestando sinais, maravilhas e prodígios, Senhor. Eu peço uma experiência sobrenatural para cada um deles, ó Pai. Essa conferência, Senhor, tem por objetivo ativar os teus filhos para viverem o sobrenatural, para fluírem no profético. Por isso eles estão aqui buscando, Senhor, aprender de Ti. Eu peço que haja uma fluência a partir do dia de hoje, que os dons proféticos comecem a fluir, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, que eles possam fluir no dom do discernimento de espíritos, que eles possam ter experiências com os anjos do Senhor a partir do dia de hoje, que eles recebam sonhos proféticos, ó Pai, visões proféticas, ó Pai, que os olhos espirituais se abram e eles possam ter uma experiência profunda com o Senhor, Pai. Mas tudo isso, Senhor, possa fluir de uma comunhão profunda contigo, Espírito Santo. Nós possamos te buscar cada dia mais. Aumenta a nossa fome, o nosso desejo pela tua presença, Espírito Santo. Que o Senhor seja o centro de tudo. E que a partir disso, Pai, nós possamos viver as nossas experiências contigo. E possamos manifestar o teu amor por onde passamos, Pai. Nós possamos exalar o teu bom perfume, Espírito Santo. Eu te peço, ativa os teus filhos agora, Pai, no fluir profético, para que eles manifestem o teu amor por onde eles passarem, que por onde eles passarem os enfermos sejam curados, os cativos sejam libertos,
e o teu poder, a tua unção se manifeste em nome de Jesus. Te abençoo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Gratidão pela presença de vocês aqui, pela vida de cada um de vocês, gratidão por você que compartilhou, por você que está aqui desde o início, por você que entrou no meio, por você que entrou no final. Assiste de novo essa live para que você possa mergulhar mais profundo ainda e o Espírito Santo continue ministrando aquilo que eu não pude ministrar, porque eu sei que Ele tem muito mais coisas para revelar para você, para te ensinar. Amém? Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Amém? Fiquem com Deus.